Vamos abrir. Vamos que vamos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos com 8. Boa noite, Luísa, Antônio, Mariana, Rosa, Vinícius, tudo bem? Tudo. Muita chuva por aí? Bastante. Que bom, né? Que bom. Amém. É. Tava precisando, né? Nossa, tava feio o negócio. Tava com problema até no chuveiro aqui em casa, dando choque elétrico. Já ouviram falar disso aí? Por causa da quantidade de sal na água. Aqui no Capivari tava dando problema. Em Tubarão acho que também andou dando problemas aí. Porque, na verdade, o rio baixou muito, né? E aí a água do mar andou voltando, né? Ao sal, na captação. Olha, eu vou te falar, tava complicado o negócio. Tava complicado. Deixa eu ver aqui o que comenta. Boa noite, Fabiano. Mesmo com o aterramento, nós tivemos problema e, além do que, queimou também muita resistência, né? A minha resistência aqui em casa também queimou, foi pro Beleléu. E aí a Neia foi comprar ali e disse que o cara estava vendendo sacada de resistência. Acontece, né? Acontece porque a questão da própria qualidade da água, né? Ficou muito ruim. Então, mas agora com essa chuvinha aí, a tendência já é melhorar, já é voltar ao normal, né? Então vamos torcer que chova mais um pouquinho ainda para ficar bem aí o negócio. Tá. Estamos com 12 participantes. Já deu o nosso horário, né? 7h30. Então, nós vamos iniciar hoje esse capítulo, que é o capítulo 5. Vocês devem ter o material aí em mãos, né? Critérios para análise de projetos, formas modernas de financiamento e políticas de dividendo, né? Então, o professor depois vai postar esse material para vocês. A nossa aula de hoje ela se resume em desenvolver esse primeiro critério, que é o VPL, né? VPL, valor presente líquido. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho com fluxo de caixa, taxa de retorno contábil, taxa média, payback simples, payback descontado, né? Então nós vamos estar trabalhando algumas ferramentas, tá? Então eu solicito que vocês acompanhem pelo material, acompanhem pela apostila. Vou estar seguindo aqui, o meu slide é baseado nessa apostila. E calculadora à mão, né? Calculadora, porque hoje vocês vão ter que desenvolver bastante cálculo. Mas tranquilo, sem muito estresse, né? Se tiverem alguma dúvida, perguntem, pode abrir o som, questionar o professor, sem problema nenhum. Então, a gente começa falando do VPL, né? VPL, o que é o VPL? O que é o valor presente líquido? Lá na apostila vocês têm, eu já vou colocando no material algumas definições, classificando, né? O que é cada situação. E aqui falando sobre o VPL. VPL nada mais é do que a diferença entre o quanto custa e o quanto vale um projeto, né? Resumidamente, VPL positivo é lucro e VPL negativo é prejuízo, tá? Então, o VPL ele vai nos dar, ele vai nos balizar, ele vai nos dar uma visão, uma noção de que aquele projeto ele é interessante ou não é interessante, né, para a organização.
Então, se esse VPL for positivo, show de bola, né? Sempre vamos buscar um valor presente líquido. Então, né, é uma situação que vai ocorrer no futuro. Eu vou ter que usar um pouquinho de matemática financeira para trazer esse valor para o presente e verificar, então, se ele é positivo, se ele é zero, mata-mata, ou se ele é negativo. Tá? A princípio, seria isso. Então, o VPL deve ser sempre maior que zero. E o VPL, o que é? É o valor presente menos o investimento inicial. O valor presente eu vou usar uma fórmula matemática para atualizar ele. E o investimento inicial vai ser dado, né, para nós no problema. Vai ser repassado para nós no problema. Então, nada melhor do que a gente já iniciar fazendo alguns modelos, né, refletindo sobre alguns exemplos que o professor colocou aqui no material de vocês. O primeiro exemplo, aí no final da página 2, né, então ele fala ali de um projeto top, ele custa hoje 1.200.000. Os avaliadores afirmam que o projeto tem um valor presente de 2 milhões. Qual é o VPL do projeto top? Então, ele dá para nós o investimento inicial de 1.200, ele dá já para nós resolvido, não precisamos calcular, porque esse é o primeiro exemplo, né? É o primeiro modelinho, então ele já deu para nós o VPL. Desculpa, ele já deu para nós o VP, que é o valor presente. Então, nada mais é do que a gente fazer a subtração, pegar o valor presente, subtrair o investimento inicial e verificar, então, qual é o VPL. Observe que aqui eu não tenho taxa, eu não tenho meses, né, que é o tempo envolvido, é um exemplo bem simplesinho. Tá? Apenas para a gente começar a interpretar o que é valor presente, o que é investimento inicial, para vocês já começarem a ter essa visão. Bom, o segundo exemplo, exemplo 2, é o projeto Xingu. Ele custa hoje, né, tem um investimento hoje de 2 milhões. Tá? O valor presente dele é de 2 milhões e 800. Então, eu tenho o valor presente, tenho investimento inicial, né, e ele quer saber qual é o VPL e se você faria ou não faria o investimento. A princípio, né? A princípio, sim, porque eu não estou comparando com outro projeto. Se eu tivesse o projeto Xingu e um outro projeto, ou outros 2 projetos, eu poderia estar comparando ele com outros projetos, certo? E ao comparar com outros projetos, eu poderia sim dizer, então, refuta, aceita, né? Mas nesse caso aqui não, nesse caso ele apenas fez uma pergunta muito simples que perguntou para nós se a gente faria o investimento. Claro, se ele deu positivo, e comparando com 2 milhões, 2.800, 800 não é um número ruim. 800 não é um número ruim. Então, eu posso afirmar que sim, que eu poderia, então, estar aplicando nesse projeto Xingu. Tá? Então, sempre lembrando da fórmula inicial, VPL é VP menos I0. Valor presente, investimento inicial. I0, investimento inicial. Não esqueçam disso. Tá bom? Bom, 2 exemplos bem simplesinhos, né? E aí agora nós vamos para um exemplo um pouquinho mais já complexo e que agora ele vai nos dar algumas situações aqui. Renata, tá travando aí, Renata? Aqui tá tranquilo. Tá travando o que? O áudio? A minha internet aqui em casa, hoje ela tá boazinha. Tá boazinha. Tá, mas vamos ver. Ela tá com um pouquinho melhor, né? Então, pessoal, vamos ver esse exemplo 3 aqui. A empresa está desejando projetar se será bom investir em um terreno. Tá? Para isso, ela deverá analisar o fluxo de caixa do investimento
né, no terreno, sendo investimento inicial, então, investimento inicial 10 mil, né? Então, se vocês olharem, até vou pedir para que vocês olhem na apostila. Lá na apostila tem um diagrama ou um fluxo de caixa. Isso aqui é um fluxo de caixa. Estão vendo o fluxo de caixa? Esse fluxo de caixa aqui, ó, tá? Sempre que eu tiver uma saída de capital, flecha para baixo. Flecha para baixo. Sempre que eu tiver um recebimento de capital, flechinha para cima. Então, se você olhar o modelo, flecha para baixo, saída de capital. Flechas para cima, entrada de capital. Tá bom? Então, essa é a nossa metodologia. Quando eu for desenhar um fluxo de caixa de um investimento, né, eu vou ter que sempre tomar cuidado com essa questão das flechinhas, tá? Flecha para baixo, né? Então, eu tenho a saída de capital. Então, lá no momento, no tempo zero, eu tive uma saída de capital de 10 mil. E depois eu tive algumas entradas, alguns fluxos de caixa, certo? Onde as flechas estão para cima. E eu tenho ali o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Então, eu estou identificando, né, algumas situações. E além de identificar essas situações de saída de capital e entrada de capital, eu também vou ter ali a taxa envolvida, certo? Eu tenho uma taxa envolvida agora. E essa taxa que foi dada para nós ali, 13% ao ano, tá bom? Então, eu tenho algumas situações aqui, né? Eu tenho algumas situações que vocês têm na apostila, que eu tenho uma saída de capital, eu tenho uma saída de capital de 10 mil no tempo zero, e eu tenho uma entrada de 500 no tempo 1, uma entrada de 450 no tempo 2, uma entrada de 550 no tempo 3 e uma entrada que foi a venda do terreno lá depois de 4 anos, né? Depois de 4 anos. Então, o que nós temos que fazer aqui? Deixa eu só mudar aqui. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer esse processo aqui, ó, que é um processo. Deixa eu até pegar uma caneta aqui, mas é um processo. Até vocês. É uma fórmula, né? É uma fórmula que nós estamos trabalhando aqui, que é o fluxo de caixa dividido por 1 mais I na N. Então, eu vou ver se eu consigo mostrar, se vocês conseguem visualizar. Eu escrevi a fórmula aqui. Então, essa fórmula que está ali nada mais é do que o fluxo de caixa dividido por 1 mais I elevado na N. Estão conseguindo ver? Está ali. Fluxo de caixa dividido por 1 mais I na N. Tá? Então isso aqui é lá da matemática financeira. Eu acho que vocês tiveram matemática financeira, certo? Tiveram ou não? Tivemos com a sua excelentíssima esposa. Então, essa fórmula aqui, que é a fórmula para mim atualizar, trazer para o tempo presente. Trazer para o tempo presente. Então, essa fórmula aqui, o fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa é percentual, tá? A taxa é percentual. Então, por que aqui eu tenho 1,13? Né? Por que eu tenho 1,13? Porque é 1 mais 0,13 da taxa elevado na 1. Né? Que é a primeira entrada, tempo 1. Tempo 1, primeira entrada. Aí eu tenho essa situação, 1 mais a taxa no tempo 1. Né? Então, aqui depois eu tenho 1 mais a taxa no tempo 2. 1 mais a taxa no tempo 3. Hein, Jeff? Aqui, Jeff, ó. Aqui embaixo, ó, é 1 mais I. 1 mais a taxa.
Só que a taxa é 13%, eu tenho que dividir ela por 100. Então, a taxa é 0,13. Então, eu tenho 1 mais 0,13. Por isso que está 1,13. Porque foi Tá dado um direto. problema que a taxa era 13%. Então eu tenho aqui o I0. O I0 sempre é negativo. Eu posso botar isso aqui tudo na frente, menos o I0. Ou o I0 na frente. E aí, depois eu tenho que calcular cada um do processo. O N na fórmula é o tempo, né? É 1 mais I na N. Escutem o que o professor está falando. 1 mais I na N. N é tempo. N é tempo. Tempo 1, então observem ali. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. O que entrou no tempo 1? O que entrou no tempo 2? O que entrou no tempo 3? O que entrou de fluxo no tempo 4? Né? Ele deu para nós no problema. Então, o que vocês têm que fazer? Você tem que fazer o processo de atualizar. Quanto que vale o 500 nessa taxa no tempo 1? Eu tenho que fazer esse cálculo. 500 dividido por 1,13. Eu vou lá na calculadora. 500 dividido por 1,13. Vai dar 442,47. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Faz na calculadora. Entendeu? Depois, para fazer esse 450 dividido por 1,13, então eu tenho que elevar o 1,13 ao quadrado. Eu tenho que pegar 1,13 vezes 1,13. Vai me dar esse número aqui. 1,2769. Vamos dividir o 550 por 1,2769. Vai dar o 430, 730. 1,13 ao quadrado. 1,2769. 352,41 e está aqui embaixo. O professor usou bastante casa, tá? Estão vendo que o professor deixou bastante casa, né? Bastante casinha depois da vírgula, tá? E aí, no final, pessoal, o que vocês têm que fazer? Somar o resultado que deu nessa fração, mais o resultado dessa, mais o resultado dessa, mais o resultado dessa. Soma os positivos e depois diminui o investimento inicial. Hein, Jeff? Soma os positivos, soma 442,47 mais 352,41 mais 381,17, os quebrados, mais o 11.000 atualizado, que deu 6.700. Isso tudo aqui deu 7.992. Os fluxos de caixa não foram suficientes para pagar o investimento inicial. Tu arrancou com 10 conto. Só que quando tu foi trazer esses valores que entraram para o valor atual, olha quanto que ele deu atualizado hoje. 7.992. Então, esse investimento não é interessante, te deu um valor negativo. Está aqui, ó, entre parênteses é negativo. Nos deu um valor negativo. Automaticamente, não é legal investir. Por quê? Talvez porque as entradas foram pequenas, talvez porque a venda do terreno foi pequena, o valor, talvez a taxa seja muito elevada, entenderam? Então, vocês podem ter várias situações que vão influenciar nesse resultado. Então, você tem várias situações que vão influenciar nesse resultado, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Fica a dica para cada um dos 14 alunos. Hoje o quórum está baixo. Véspera de feriado, né? Só que é assim, né? Isso aqui depois vai dar dor de cabeça lá na frente. Para quem não assistiu a aula. Professor. Não assistiu a aula. Tá. Ô, Beleza. professor, eu não estou entendendo de onde é que surgiu aquele saldo investimento. Opa, repete. Eu não estou entendendo de onde surgiu aquele valor do saldo investimento. Tá. Então, assim, ó, tu olhou os sinais aqui, ó. Esse é negativo e esses aqui Tá. são positivos, né?
Tu pega Uhum. o positivo e tira o negativo. Faz a experiência aí. Pega os positivos, tá aqui a soma do positivo. Então, esse é positivo e esse é negativo. Esse menos esse dá quanto? Tem que pegar a calculadora e fazer. Tô fazendo, peraí. Tu tens 4 entradas positivas que vão dar 7.992. Tá. Só que tu tirou lá no início, quando tu comprou o terreno, tu tirou 10 mil do bolso. Uhum. Então tu tirou 10 mil e depois, nesses 4 anos, voltou só isso, ó. Voltou só os 7.922. Então, Tá. automaticamente, tu pagou a mais do que tu recebeu. Por isso que está negativo, entendeu, Luísa? Ah, tá. É sempre assim, tá? Tu tens uma saída, que é o investimento inicial, e depois tu vai ter as entradas. Nós vamos atualizar as entradas para diminuir da saída e verificar se está positivo ou negativo. Pegou? Peguei, muito obrigada. Não, imagina, pode perguntar quando precisar. Sem problema. Seguindo ainda a nossa apostila, o exemplo 4, pessoal. Vamos lá. O projeto está na página 4. Projeto Tabajara. O projeto Tabajara ele custa hoje R$ 3.000. Então, o que é o custa hoje? É o investimento inicial, é a saída, é a flechinha para baixo. Esse projeto tem uma previsão de gerar os seguintes resultados líquidos nos próximos 3 anos. Então, ele tem alguns fluxos de caixa. Tu vai tirar 3 mil e tu tens alguns fluxos de caixa. O primeiro ano vai entrar 1.100, segundo ano vai entrar 1.210, terceiro ano vai entrar 1.331. Ele pede para calcular o VPL, considerando duas situações. Uma taxa de 15% ao ano e uma taxa de 5% ao ano. Por que o professor colocou duas taxas, uma 3 vezes maior que a outra? Para a gente ter uma visão bem clara de qual é a influência, qual é o peso da taxa, né? Qual é o peso da taxa numa situação, porque isso vai acabar resultando lá no final, num resultado diferente ali, tá bom? Então, tá aqui, né, os fluxos. E aí, o que o professor fez? Né? O professor foi lá e montou, primeiro com 15%, depois com 5%. Estão vendo? Tem dois cálculos, um com 15% e um com 5%. O que o professor fez aqui? O professor fez o VP, então o professor atualizou a primeira entrada, a segunda entrada e a terceira entrada, que vão dar valores positivos. Somei tudo e diminuí do 3 mil, que é o investimento inicial. Aqui embaixo, o professor fez a mesma coisa com 5%. Então, aqui embaixo, 1 mais I na N, né? 1 mais a taxa de 15%, que é 0,15, elevado na 1, elevado na 2, elevado na 3. Aqui embaixo, 5%, ó, 0,05. Na 1, na 2 e na 3. Então, nós temos que fazer esse processo, né? E eu gostaria que vocês fizessem esse processo usando a mão aí, a caneta e a calculadora. Vamos fazer? Vamos fazer rapidinho aí. Vamos pegar esse primeiro ali de cima. Eu vou fazer aqui num tamanho maior, que depois vou bater uma foto, porque eu sei que vai ter gente que vai ficar com dúvida. Eu vou fazer aqui, então, VPL. Vou colocar aqui o 1.100 dividido por 1 mais 0,15 elevado. Cada um faz aí, vamos montando aí. Eu vou montar aqui o meu cálculo. Não preciso ficar falando agora, né? Elevado na 3, menos o 3.000. Então, vamos lá. Então, 1.100 dividido por 1,15.
Para ficar parecido, vou fazer assim, ó, vamos usar 4 casas depois da vírgula. 4 casinhas depois da vírgula, tá? Aí pode ser que dê um pouquinho diferente ali, mas... Deixa eu ver quanto que deu aqui. Então, bom, está lá no grupo de vocês. Coloquei o cálculo lá no grupo. Coloquei o cálculo lá no grupo, lá no WhatsApp. Tá? Coloquei o cálculo lá. Então, posso até abrir aqui o cálculo, né? Tá aqui o meu cálculo. Tá aparecendo para vocês aí? Beleza. Então, o meu cálculo em relação ao cálculo da apostila, aqui na apostila eu tinha feito no Excel, mas vocês estão vendo que o meu cálculo, ele, né, fechou, né? Menos 253. Só que assim, ó, tem que tomar cuidado com os divisores, né? Eu usei aqui 1,3225 no primeiro divisor, né? Depois eu já usei 1,520875. Então, lá nos divisores, quando eu elevei ao quadrado e ao cubo, eu usei todas as casas depois da vírgula. E aí, quando você usa todas as casas depois da vírgula, aí fica melhor a tendência de você ter um resultado mais correto, tá? Esse é o primeiro caso ali. E aí vocês podem fazer o mesmo processo para fazer o segundo caso ali, que é o caso usando 5%, mesmo raciocínio, usando 5%. Sempre faz a parte do divisor primeiro, para depois fazer a parte superior, né? É 34 para 39, deu uma diferencinha aí, né, Antônio? Então, assim, ó, tenta seguir o que eu fiz aqui, ó. Usa 4 casas, e o divisor tu utiliza mais casas. Usa, ó, aqui, ó, deu 4 casas. No de baixo deu 6 depois da vírgula. No divisor,
Eleva ao quadrado, já bota todos os números. Eleva ao cubo, usa todos os números. Aí tu vai chegar no valor. Isso. Não tenho dúvida que vai dar, é só um detalhezinho. Renata, tá indo, Renata? Beleza. Beleza. Vamos fazer o outro modelo também, com 5%. Já tem na apostila ali, vocês querem os valores dos 5%? Querem que eu faça? Ou vocês fazem e chegam no valor, seguindo esse modelo aqui? Acho que dá, né? Só que aqui embaixo é 1 mais 0,05 daí. Vai ficar 1,05. Aí eleva na 2, eleva na 3. Não tem segredo. Jeff, tranquilo, Jeff? Vamos. Vocês querem que eu monte a outra? Eu posso montar aqui, se quiserem. Vamos fazer aqui, então. Não esqueça de botar o nome no chat ali, já da chamada da primeira aula, tá, pessoal? Vamos fazer aqui. Um 1,1025. Bom, o segundo cálculo também já está lá.
segundo cálculo já está lá no WhatsApp, lá, bateu o valor também, tá? Beleza. Tudo certo. Desculpe pela minha letra ali, porque a minha letra é uma desgraça, né? Mas o que importa não é a letra, é o resultado. Então, tá na mão. Bom, pessoal, então agora o que nós temos para fazer aí até 8h30, para pelo menos começar a ter uma arrancada aí? Nós temos uma lista de exercícios. Nessa lista nós temos 6 atividades. Ah, só um minuto. Antes de terminar o tempo aqui, ó, rapidinho, ó. Nós temos os fluxos de caixa em perpetuidade. Perpetuidade. Então, o que vai acontecer quando vocês tiverem fluxos de caixa em perpetuidade, né? Perpetuidade é aqueles fluxos que, teoricamente, não vão ter fim. Por isso que o nome diz perpétuo, tá? Aí depois eu posto esse material para vocês. Mas o que vocês vão fazer aqui para quando for para calcular o cálculo, né? Quando falar em perpetuidade, tá? Vocês vão usar essa fórmula aqui, ó. Para calcular o fluxo perpétuo, é só você pegar o primeiro fluxo de caixa e dividir pela taxa. Primeiro fluxo de caixa e dividir pela taxa, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo de um título público perpétuo que paga ao investidor juros mensais de R$ 1.000. A taxa de retorno desse título é de 2% ao mês. Ele é um título perpétuo, né? Qual é o valor presente desse título perpétuo? Ele te deu a taxa, te deu o valor que tu vai receber por mês, então tu sabe qual é o primeiro fluxo. Eu vou pegar o primeiro fluxo e vou dividir pela taxa. Então, o valor desse título perpétuo é de R$ 50 mil hoje. R$ 50 mil hoje. Tá? Então, a fórmula é essa aqui. Anotem aí, depois eu já vou salvar e vou botar para vocês ali a primeira parte da aula. Tá? Quando falar em perpetuidade, é dessa forma que você vai estar calculando. Tá? Ah, um imóvel, deixa eu ver aqui, não, aqui, ó. Um projeto, deixa eu ver se isso aqui também fala, tá. Um projeto obtém um retorno líquido de operações de fluxo de caixa constante e perpétuo no valor de 4 mil anuais. Qual é o valor presente desses retornos? Considerando a taxa de desconto de 18% ao ano. Então, eu tenho que pegar o primeiro, né, que seria o primeiro fluxo, o fluxo que ele vai te dar por ano, dividir pela taxa. Então, o valor, né, 4 mil dividido por 0,18, que é 18%, vai te dar um valor de 22.222. Eu falo isso porque vai ter alguns momentos aqui que ele vai falar em títulos perpétuos, em perpetuidade, tá? Ele vai falar em perpetuidade. Pessoal, todos colocaram o nome aqui no chat. Quem não colocou o nome ainda, coloque, por gentileza. Bom, a gente volta às 8h30, tá? Tá terminando o tempo, a gente volta às 8h30. E aí vamos focar nessa primeira parte aqui nessa lista, tá? Que é a lista... Tranquilo, irmão, tranquilo. Então, vamos focar nessa primeira parte aqui, que são as atividades, tá? E aí, às 8h30 a gente retorna, tá bom? Então, pessoal, vamos trabalhar então agora. O professor vai encerrar essa parte, está terminando a aula, tá? Vamos seguindo aí, 8h30 a gente retorna, tá bom? Um abraço. E eu vou colocar essa parte inicial, já vou salvar e vou colocar aqui para vocês, tá? Beleza. Até daqui a pouco.